Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Sim, né? Tem que ser assim. Lá no Casqueiro, quando eu começo, o pessoal já começa gritando, já dá logo um amém logo de cara, né? Para eu não ter que repetir, né? O pessoal lá, aos poucos, vai pegando algumas coisas, né? A gente vamos trabalhando conforme o nosso Deus quer. Bom, como o pastor falou, né? Mesmo nunca havia ministrado aqui, né, nessa casa de oração. E quase que também, quando eu vi ali o meu nome na escala, eu falei, pô, mas minha célula no Casqueiro é no dia de terça. Né? Eu fiquei assim, vou falar pro pastor não colocar outra pessoa, vou pedir outra pessoa. Né? Aí depois a gente vai pensando em algumas coisas, né? Que nós vamos aprendendo no caminho. Né? E mesma coisa que aconteceu na sexta-feira, o pastor também marcou reunião. Sexta-feira eu tenho minha outra célula, né? Eu tenho 2 células na semana. Aí era na sexta. E cheguei até a ligar o pastor. Falou, pastor, não vai dar para ir, tem um célula, pá. Né? Só que aí no meio do caminho, olha só, um copo de vidro, ó, lá no Casqueiro de plástico. Né? Olha só, rapaz. Né? Talento, até uma emoção agora, eu vou beber todinha água. Né? Aí o Espírito Santo de Deus toca, né, e fala assim, pô, mas você tem capacitado pessoas, né? Então vai lá, bota o povo na linha de frente, né? Aí eu na sexta-feira chamei o Carlão, né, que é meu discípulo lá, né? Eu falei, Carlão, tem uma reunião hoje, tu ministra lá, ministro, sentei com ele, dei o estudo para ele correu para a célula, eu corri para a reunião aqui. E hoje também mesma coisa, né? Sentei com 2 lá, né, que vão dar, ainda 2 que vão dar lá hoje no Casqueiro, né? Me sentei, ministrei para os 2, expliquei tudinho, e eles vão estar ministrando lá, né? E assim, é uma das coisas que nós temos que estar capacitados, né? Estar com nossos olhos abertos para entender a visão. Tanto é que o tema da minha palavra nessa noite é não perca a visão. Olha para um irmão do lado e fala, não perca a visão. Isso, agora dá uma chacoalhada e fala, não perca a visão. Né? Aí o pessoal aí que usa óculos igual a mim, né? Não perca o óculos também, mas bora, vamos prosseguir. Né? Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes 19. Acredito que alguém já deve ter ministrado sobre isso por aqui esse mês, né? Mas se não, vamos lá. Juízes 19, apenas o versículo 20, alguns versículos, deixa eu ver aqui. Perdão, é Juízes 16. Amém. Vamos voltar aqui umas páginas. Isso, 16 a partir do 19, né, ao 21. Amém? Todos encontraram? Só voltamos algumas páginas. A palavra do Senhor nos diz assim: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza.
Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Oremos, querido Deus, eterno, bondoso Pai, que a Tua palavra venha aos nossos corações, que nós possamos compreender, que nós não possamos, ó Paizinho querido, nos deixar levar, ó Paizinho querido, por palavras, que nós possamos, ó Paizinho querido, estar focados em Ti e jamais abandonar a Tua visão, jamais abandonarmos, ó Paizinho querido, os Teus sonhos e planos para as nossas vidas e para as nossas casas e igrejas, ó Senhor. Então venha sobre nós, ó Paizinho querido, é o que nós pedimos nessa noite, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. História conhecida aqui de Sansão, homem forte, ele era nazireu, ou seja, era um homem separado, né, desde o ventre ali para servir ao Senhor. Era um homem muito forte, uma força sobrenatural, e a galera estava querendo há tempos, né, dar fim nele. E Sansão, mesmo sendo nazireu, mesmo tendo a presença de Deus ali, porque a força dele vinha diretamente de Deus. Ele era um homem falho como qualquer de nós somos. Ele tinha diversas fraquezas, né? Mas não vamos adentrar muito nelas, não. Vamos adentrar em alguns fatos específicos apenas. Aqui uma das fraquezas de Sansão era a mulher, né? E ali então ele casa com uma cidadã chamada Dalila, né? Vai lá, pá. E só que a mulher se deixa levar, né? Ou como eu vou falar daqui a pouco, né? Oferece uma grana para ela e tal, para ela caguetar de onde vinha a força do cidadão. Né? E ele acaba cedendo e a primeira coisa que fazem com ele quando o prendem é furaram os seus olhos. Né? E ele acaba perdendo a presença de Deus, ele acaba perdendo a sua visão. Muitas das pessoas, quando estão na casa do Senhor, quando começam uma caminhada, ou estão lá há muito tempo, acaba acontecendo muitas coisas na nossa vida. Nós testemunhamos muitos eventos, vemos muitas pessoas entrar e sair da igreja, que nem os dinossauros da igreja, né? Que no meu caso, como o pastor costuma dizer, a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa. Quando eu era de Cota, por exemplo, quantas vezes aquela igreja foi ameaçada de fechar e tudo mais. Quantas brigas aquela mocidade, da época que eu era mocidade, nós tivemos. Né? Quanto arranca-rabo, quanto dedo na cara, quanta coisa. Né? Isso, discípulo, Deus te abençoe. Então, assim, que nós possamos, né, compreender que muita coisa nós vamos ver, muitas coisas nós veremos, né, independente da casa que nós servimos. Só que durante muito tempo, mesmo eu estando, já tendo voltado para a casa do Senhor, aquela coisa toda, por muito tempo eu andei sem visão. Mesmo estando na casa do Senhor. Mesmo estando lá à frente de uma cidade, mesmo estando fazendo um monte de coisa, né? Ou seja, fazer muita coisa na casa do Senhor não quer dizer que você está na presença do Senhor. Então, assim, eu vivi muito tempo assim. Vivi muito tempo perdido, como o cântico Pai de Multidão fala, né? Nossa, como eu chorava nesse cântico. Jesus, até não vou falar disso daqui a pouco. Então, assim, muitas coisas eu vivi, muitas coisas eu vi, muitas coisas eu fazia, e não era exatamente dentro de uma visão, dentro da visão de Deus, era muito daquilo que eu achava que era certo, muito do que eu achava que deveria acontecer, era tudo muito dentro da minha visão. As coisas tinham que caminhar conforme eu imaginava que deveria ser. E assim, o que acaba acontecendo com esse tipo de coisa, com esse tipo de visão, com esse tipo de pessoa que está caminhando dentro da igreja? Acaba ficando sozinho. Acaba, de repente, andando sozinho, sem ninguém do lado. E foi isso que aconteceu comigo durante um bom tempo, até eu ter até a minha visão restaurada. Até eu começar a entender qual era o querer do Senhor para a minha vida. De repente eu via todo mundo junto, todo mundo falando as mesmas coisas, todo mundo se entendendo, e eu sozinho. Eu sem entender. Eu fora das conversas, eu fora da visão, eu andando sozinho, eu e a minha visão, caminhando para lá e para cá, subindo e descendo o morro lá na Cota 200. Eu e a minha visão pequena, a minha visão limitada, a minha visão embaçada, a minha visão sem foco. Né? E eu ia caminhando, tropeçando, caindo. Aí um dia eu virei para um dos pastores da igreja e falei, pô, o que está acontecendo? Né? Aí o cara falou, porque você está fora, pô. Né? Aí,
O povo está aqui, disse sim para Jesus, disse sim para o série de eventos, disse sim para a visão que está sendo colocada dentro da igreja, tu não está na visão. Como é que tu quer caminhar com o povo que está na visão e você não está na visão? Então, assim, nós vamos realmente, se nós não estivermos focados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós iremos estar sozinhos. E, irmãos, eu falo para vocês, não é um bom sentimento. Não é uma boa forma de se estar. Você, de repente, chegar num lugar e você não ter conversa, você não ter a mesma palavra, você não está envolvido, inserido na visão de Deus. Enquanto que, ainda dentro da minha visão, quando eu via as pessoas caminhando, as pessoas crescendo, eu falava, pô, o pessoal tá metido. Eu comecei a colocar a culpa nas outras pessoas. Comecei a colocar a culpa, né, da minha situação isolada nas pessoas que eu amava. Nas pessoas que estavam caminhando comigo, mas como eu fiquei fora da visão, eu comecei a caminhar sozinho. Então a culpa nunca era minha, a culpa era do outro, a culpa era do outro. Ah lá, tá metido, ah lá, bando de metido, bando disso, bando daquilo. Né? E aí acontece aqueles negócios, né? Tu começa a falar mal dos irmãos da igreja, né? Aí tu começa a falar mal, né? Aí para alguém tu começa, ah lá, tá vendo lá, ó lá, já começou as rodinhas, já começou a panela e tal. Aí tu vai, né? Eu vou falar disso mais pra frente, tu vai plantando um monte de sementinha do mal dentro da igreja, aquela coisa horrorosa. É isso que acontece quando nós não estamos na visão. E quem tem a perder com isso sou eu? Somos nós? Não, quem tem a perder com isso é o reino. Quem tem a perder com isso é somente o reino de Deus. Aquilo que você diz acreditar. Então, assim, né, depois que eu passei pelo meu encontro com Deus, como eu falei, né, comecei a viver, discipular, esse tipo de coisa, essa música Pai de Multidão, né, eu comecei a entender o que ela quer dizer, né, e eu comecei a entender, né, o tipo de caminhada que eu estava tendo antes, com aquela que eu comecei a ter, eu pesei. Eu comecei a pesei as duas coisas, né, e falei, pô, estou muito melhor agora. Porque antes eu poderia estar, com certeza, se eu fosse me pesar, se eu fosse me medir, eu ia me ser considerado insuficiente para dentro do reino do Senhor. Eu estava insuficiente, porque eu não estava embaixo de uma autoridade, eu não estava embaixo de uma visão, eu não estava debaixo de nada, não estava sob respaldado de oração, nem nada. Estava largado ao vento. Saco plástico do Extra em dia de ventania, eu estava assim, indo de um lado para o outro, batendo em parede. Mas graças a Deus, né? As coisas, Deus dá oportunidades. Assim como, oh glória, assim como teve com Sansão também. Sansão era um homem que tinha ali uma autoridade naquele lugar, era um homem, um nazireu, era separado para Deus, ele tinha autoridade, né? Mas ele se deixou aos poucos ir se contaminando, né, com os achismos de outras pessoas, com os achismos do meio, com aquilo que ele achava que era certo, com aquilo que ele achava que era bacana. E com isso ele foi contaminando a sua própria vida. A sua própria vida. Então nós devemos ir caminhando, né, para crescermos e para desenvolvermos um novo caráter. E desse novo caráter vem algumas outras coisas, como obediência. Nós devemos exercitar muito a obediência para estarmos debaixo da mesma visão. Nós temos uma visão, né, dada por Deus para a nossa igreja. Você está nessa visão? Você está caminhando com os demais líderes? Você está focado? Ou você está se deixando levar por série de coisas? Obedecer a direção ou visões dadas a nós é complicado. Quando nós estamos fora da visão é complicado, verdadeiramente. Porque tudo acaba ficando tudo muito estranho. Vem um homem de Deus, começa a falar que devemos caminhar assim, assim, assado. Aí tu começa dentro da tua visão limitada. Aí você começa a questionar, pô, será que isso aí é mesmo de Deus? Será que esse negócio aí vai dar certo? Será que vai valer o meu esforço? O tempo que eu vou investir nisso daí, será que vai ser um investimento ou vai ser um desperdício? E a gente começa a ir atrapalhando o processo e a ordem natural do querer de Deus para as nossas vidas.
Porque nós estamos ainda questionando visão, nós ainda estamos questionando autoridade, ainda estamos sendo rebeldes em obedecer, ainda estamos sendo rebeldes em uma série de situações que não vão agregar somente ao reino, vão agregar também na nossa vida particular, trabalho, família, área espiritual como um todo. Porque no momento que nós estamos dentro de uma visão, nós estamos sendo respaldados. E tudo que o Senhor tem para derramar, vai sendo derramado sobre a nossa vida. Mas os nossos questionamentos, as nossas visões limitadas, os nossos achismos vão ofuscando as coisas. E isso vai atrapalhando o mover de Deus no meio do próprio povo de Deus. E como é que a obra vai se concretizar? Já viram alguém construir uma casa e os pedreiros ficar tudo sentado? Fica difícil. Fica difícil. Você está lá com um projeto, está lá com material, está lá com tudo pronto, só que os pedreiros chegam e ficam sentados. Alguma coisa vai sair? Não vai. Tem que haver o trabalho. Já foi dada a direção, já foi dada a visão, já foi dado o caminho, já foi dada a direção, já foi dadas as ferramentas. É pegar e fazer. Chegou um determinado tempo na caminhada de Sansão que ele abriu mão da sua própria visão. Porque a primeira coisa que os caras fazem quando pegam fraco, sem a presença de Deus, é ferir os olhos. É para colocar, na verdade eles estavam o quê? Colocando Sansão na real situação que ele já estava antes, só que ele ainda não havia percebido. A real situação de Sansão, não só naquele momento, mas há muito tempo, era de um homem cego. Era de um homem fora da visão que Deus tinha dado para ele. Ele sabia das responsabilidades, sabia da posição, sabia o que tinha que fazer, mas não estava fazendo conforme Deus queria. Ele estava caminhando conforme o seu querer. Então só foi colocado ali uma posição da qual ele já estava. Aí eu pergunto para cada um aqui, qual a tua real situação hoje? Como estão seus olhos hoje? E assim, muitas pessoas, ou seja, pessoas antigas, elas começam a questionar demais. As pessoas novas também começam a ver as coisas como tudo muito difícil. Para adolescente, hoje tudo é muito difícil, né? Então, assim, dependendo da ponta, não importa se é homem de idade, antigo na igreja, se é jovem, novo na igreja, a obediência, estar dentro da visão, compreender, o obedecer, a mudança tem que ser plena. Porque nós podemos estar aqui dentro, mas ao mesmo tempo estamos fora. Nós podemos estar aqui dentro, mas ao mesmo tempo estamos cegos. E como você deseja caminhar? Sozinho, isolado ou feliz em comunidade? Vendo as coisas acontecendo, sendo parte, sendo uma engrenagem do todo. Quando as coisas começarem a acontecer, você fala, eu contribuí, eu ajudei. Ou você daqueles vai ficar esperando e falar, lá, deu errado, eu te disse, eu falei que ia dar errado, eu sabia que ia dar errado. Por isso que eu não me envolvi, por isso que eu fiquei na minha, né? E fica lá torcendo para as coisas caminharem errado. Lá, aquele ali não vai durar nem uma semana depois do encontro. Falei que não ia, né? Então, muitas das vezes nós podemos estar assim, cegos. Mas acreditando que está inserido. E nós nos vendemos por muitas poucas coisas. Que nem Dalila ali, né? Situação, né? Dalila, ela se vendeu. Os filisteus chegaram lá, 1.100 moedinhas de prata na mão, facinho, se você contar o segredo do teu macho. E ela foi lá uma vez, toda dengosa, sabia, né? Deveria saber do que Sansão gostava. Chegou lá toda dengosa. O que conta aí? O que está pegando? De onde vem tua força? Né? Aí eu até não separei aqui. Aí ele conta lá que tinha que amarrar o cabelo dele com algumas coisas. Né? E ela vai lá, amarra e nada. Aí na segunda vez, né, tinha que amarrar com cordas novas. Ele vai dando uns migué para ela, né? Ele vai dando uns migué. Aí na terceira vez ele fala que tinha que fazer 7 tranças no cabelão dele. Né? Aí a palavra fala que houve várias outras tentativas no decorrer de dias. No decorrer de dias. Então nós não perdemos também a visão de uma hora para outra. As coisas vão sendo plantadas em nós aos poucos.
E qual o seu valor hoje para começar a questionar a visão que Deus tem dado a nós? Nós podemos nos vender por causa da pressão que pode ocorrer. É muita pressão, é muita cobrança. Nós podemos nos vender por causa do nosso cansaço, por causa da fadiga. Nós podemos nos vender, né, por N situações. Nós podemos nos vender por N situações. Qual é as suas 1.100 moedas de prata hoje? Nós temos que estar avaliados nisso. Porque Dalila, ela estava ali, perto de uma pessoa abençoada. Ela poderia, né, ser bênção, mas não. Ela resolveu se vender e ver o fim. E ver a queda de uma pessoa que estava próxima a ela. E Sansão, infelizmente, se deixou levar. Dalila, ela não tinha responsabilidade nenhuma, né? Ela não tinha as mesmas responsabilidades de Sansão. Sansão deveria estar focado nas coisas, mas ele não. Então ela começou a contaminar o coração de Sansão aos poucos. Como eu falei, ela sabia das coisas e começou a ir plantando as coisas no coração, dia após dia, um dia após outro. Pô, conta aí o teu segredo, conta aí a tua força, conta aí de onde vem. E ela foi testando. E ele burro, né? Porque ele ia falando, dando os migué, ela ia fazendo, né? Não podia passar na cabeça dele assim, tipo, o que ela está querendo, pô? Já estou 10 dias aqui contando migué, ela vai fazendo os migué, né? Mas não, como a gente sabe, o homem é meio devagar, né? Homem é meio devagar das ideias, né? Tem que falar as verdades aqui no altar, o homem é meio devagar das ideias, né? Então, assim, nem o cara não foi percebendo, porque ela foi plantando aos poucos, né? O desânimo, a desconfiança, a descrença, ela foi contaminando o coração de Sansão aos poucos. A cada dia ela ia lançando uma semente de desconfiança, uma semente de fraqueza, uma semente daquilo que foi afastando cada vez mais e mais Sansão da presença de Deus. E Sansão foi se vendo sozinho dentro das coisas, né? Aqui. E, bom, até que a semente que ela plantou, um dia germinou. E foi o que no texto que nós lemos aqui. Ele a regou. Depois de tanto, ele acabou arregando. E a palavra fala que, no texto, fala que depois ele permitiu que ela tivesse acesso ao coração dele. E quando ele permitiu isso, aí que a semente brotou, ele a regou e ele falou de onde vinha a força dele. E aí foi o fim desse homem. Foi a queda desse homem. Então nós temos que estar com muito cuidado com aquilo que está sendo plantado na nossa vida. Hoje eu posso estar aqui pregando, e de repente pode chegar pessoas ao meu redor, pessoas até que eu conheço, ou então que Deus vai colocar na minha vida, e começa a ir plantando hoje uma semente. Planta amanhã outra semente. Clébio, né? Você prega bem, né? E pá, né? Pô, por que tu não abre tua igreja? Né? Tu tem um povo que te segue. Pô, abre tua igreja. Não, Cleber, pô, aí vem outro. Esse que eu vou falar agora é de verdade, que aconteceu mesmo. Não, Cleber, pô, você tem que começar a falar mais sobre prosperidade. Tem que começar a falar de prosperidade. Já viu um homem de Deus que não é próspero? Deus abençoa, né? Então tu tem que focar mais na prosperidade. Aqui onde eu tô, a gente foca, vê lá o meu carro, vê lá isso, essas coisas aí. Né? Então, se a gente tomar cuidado, vão vir muitas sementes que podem ser plantadas. E o teu coração está em Deus, ou você vai permitir que outras pessoas tenham acesso ao teu coração? Que outras falas, que outras visões tenham acesso ao teu coração? Que nem pessoas jovens, né, tem muito amigo que pode não estar na caminhada. Aí vai falar, pô, você vai ficar indo para a igreja, a gente tem muita coisa para viver, tem muita coisa para fazer, tem show para ir, tem que dar beijo na boca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tu vai ficar pagando de santinho na igreja? Ou então o pessoal mais antigo também, né? Não, pô, tô na minha casa, hoje eu vou...
Pô, vou em evento em dia de sábado da igreja? Não, vou lavar minha casa, vou limpar meu quintal, vou cuidar do meu cachorro, vou fazer a janta do marido, vou cuidar dos meus netos. Não, vou para evento de igreja nada, vou né, perder meu tempo lá, pô, adorar a Deus eu vou no domingo. E nós vamos deixando que aos poucos sementes vão entrando na nossa vida. E pode chegar o dia que essa semente pode brotar. E quando essa semente brotar, meu irmão, minha irmã, rapaz, aí vai ser difícil voltar para ter uma visão. O processo para retornar para a visão pode ser difícil. E pode ser que talvez nós não tenhamos força para isso. Então a ideia é estar focado hoje. É ser o servo hoje. É ser obediente hoje. É estar debaixo da unção hoje e não sair dali. Estar revertido de tudo aquilo que provém e que é de Deus. Todos nós temos, o pastor falou, todos nós temos fraquezas. Se nós cedermos a ela, como é que nós vamos falar das vitórias? Como é que nós vamos falar daquilo que Deus está operando na nossa vida? Nós devemos ter cuidado com o que está sendo cultivado em nossos corações. A palavra de Deus é a palavra de Deus ou a vontade de homens e mulheres que buscam trilhar certos caminhos? Nós devemos estar focados com isso. Que caminho nós queremos trilhar? A da visão já dada? A direção já dada? Ou então de pessoas, de cegos, que estão caminhando em meio a uma escuridão? Então nós devemos estar muito focados com isso. O Sansão, ele se deixou levar. Abriu o coração dele, abriu a vida dele para, no caso aqui, né, para uma mulher, para lascívia, para um monte de coisas, e ele se permitiu cair. Hoje nós temos várias outras situações que também podem nos levar a cair. Cada um aqui sabe onde o calo lhe aperta, cada um aqui sabe a sua dificuldade, cada um aqui sabe, né, aquilo que tem que entregar diariamente ao altar do Senhor, para que o Senhor possa te fortalecer, te sustentar e te levantar. Como eu falei no verso 18, né, de Juízes 16, deixa eu ler aqui rapidinho, fala que quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus. Subiam mais uma vez, pois ele que contou o seu segredo. E os líderes filisteus voltaram a ela levando a prata. Então, a oferta está ali. Vão chegar com propostas nas mãos. Vão chegar com direções nas mãos. E nós temos que estar focados se nós vamos aceitar esse caminho ou não. Vamos nos deixar levar por palavras ou não. Vamos nos deixar entristecer na fé ou não. Quem caminha em discipulado, aqui, quem é líder, já deve ter visto, né? Um discípulo teu que deu certo, que caminhou, que cresceu, que deu fruto, tem sua célula, também como já deve ter visto, né, uns abençoados, né, que caminharam contigo, estiveram contigo e que caíram, né, e que hoje estão no mundo. Aí eu falo, nosso foco tem que estar onde? Nos nossos fracassos ou no nosso sucesso? Naquilo que Deus abençoa ou naquilo que a traça corrói? Durante um período, né, eu já ministrei isso em outros lugares, né, se não é o meu pastor, eu já tive a oportunidade de abrir mão. Porque um discípulo, uma pessoa, não era discípulo, um projeto de discípulo que estava indo na célula e o cara morreu. A polícia matou. Né? E aquilo me tocou de uma forma tão profunda que eu falei, eu não quero que ninguém morra, que ninguém tá, eu não vou aguentar mais se ninguém morrer, não sei o quê, e pá, e lá vou eu, marmanjão, ligo chorando pro pastor, pastor, o Sacalo morreu, eu não tô entregando tudo. Tô mentindo, pastor? Exatamente. Tô entregando tudo, estou entregando a célula, estou fazendo isso, porque os caras vão morrer, e os caras vão morrer na minha mão, eu vou ficar com esse peso na consciência, o que. Aí o pastor me vem só, daquele jeito. Se você não continuar fazendo o que está fazendo, aí sim que eles vão morrer. Né? Aí tu vai falar mais alguma coisa? Não, varão, enxuga as lágrimas e segue. Então, assim, em todo tempo,
vão vir Dalilas, vão vir propostas, vão vir muitas coisas para nos enganar, para tirar a nossa visão. Se nós cairmos, deixarmos abrir, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sansão. E hoje em dia, se nós pararmos para ver, tem muita gente sem visão ainda dentro da igreja. Tem muita gente fora da visão. Tem muita gente ainda na desobediência. Tem muita gente ainda dentro da sua própria visão. Porque a sua própria visão não é a visão de Deus. A sua própria visão está dentro das suas próprias limitações. Então imagina um negócio assim. Imagina eu, à noite, sem luz, tentando pegar um ônibus. Não pego. Não vou chegar na minha casa tão cedo. Aqui, ó, todo mundo embaçado. Olha que bem. Olha, agora aqui, ó, olha só a mudança. Então é por aí. Então tem muita gente que está assim, sozinho, perdido, né, mas está aí, caminhando. Olhando na expectativa de uma queda, na expectativa de um fracasso para poder apontar, falar e vai plantando a semente aqui, vai plantando semente ali, para ver se a visão dele vai se adequando à igreja. Quer dizer, se a igreja se adequa à visão dele, se a visão de Deus se adequa à visão do cidadão, do cidadã. Nós devemos nos libertar para isso. Imaginou quando Moisés chegou para aquele povo lá e falou, ó, Deus vai libertar vocês. O povo com certeza falou, deve ter rido da cara de Moisés, deve ter achincalhado Moisés, deve ter feito trocentas coisas. Porque o povo não estava na visão. Foi necessário um monte de coisa para o povo começar a entrar na visão. E vinha a praga e saía a praga, vinha a praga e saía a praga. E o povo ia duvidando, ainda questionando, com certeza. O povo foi liberto e ainda não estava na mesma visão de Moisés. Porque quando chegaram lá na frente do mar, o que eles falaram? Pô, tirou a gente de lá para morrer aqui? Não estavam na visão. Não estavam na visão. E Deus vai e abre o mar, e aquela coisa toda, e pá. E o povo chega do outro lado, né? Vê a liberdade. Aí eu creio que alguns ainda começaram a entrar na visão. Mas aí depois, alguns capítulos mais para frente, o que o povo faz? Começa a adorar outros deuses. Faz estado, faz negócio. Isso é estar na visão. Começaram a fazer coisas que não eram deles, eram de outros povos. Começaram, regrediram. Voltaram à vida de cegueira. Voltaram à vida de escravidão. Isso estava dentro deles. E muitos estão presos em si mesmos, nos seus próprios conceitos, na sua própria visão, que não consegue se libertar. Eu dou graças a Deus que eu consegui me libertar. Eu dou graças a Deus por hoje caminhar. Né? Amém, pastor. Hoje eu dou graças a Deus por isso tudo. Né? Mas eu compreendo que pode ser difícil ver pessoas ainda presas, pessoas ainda limitadas. Mas o nosso exemplo, o nosso esforço tem que tocar essas pessoas. E não o contrário. Não é quem está fora que começa a querer minar quem está dentro. Não, é quem está dentro começar a arrastar quem está de fora. Para que aí sim o reino seja valorizado. O reino comece a colher todos os frutos, todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu continuar aqui. Em Marcos 8, não precisam abrir, mas quiserem. Em Marcos 8, do 22 ao 25, fala assim. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Aqui era Jesus curando um cego. E tem sido assim na nossa vida. Jesus, ele vem para nos curar. Jesus, ele vem para ampliar a nossa visão, para nos colocar em rota de colisão com ele. Que nós devemos nos ajustar a tudo aquilo que ele preparou, ensinou, pelo sacrifício dele na cruz, tudo isso que nós já conhecemos. O Senhor, ele
está disposto a cuspir nos nossos olhos para que nós possamos ver. Só que como aqui no texto, né, há um processo. Ele cuspiu nos olhos e o cara começou a ver as coisas meio que embaçado. Ele não estava vendo claramente ainda. E, infelizmente, para muitos cristãos, a vista embaçada está boa. Prefere a vista embaçada. Começa um processo e para ali. O Senhor está querendo concluir todo o processo na vida dele, só que o cidadão a cidadão não deixa. Aqui no caso do cego, quando Jesus fez lá, pô, cuspiu, e aí, tá vendo? Não, estou vendo as coisas embaçadas ainda. Jesus, pô, dá uma garibada aí. Jesus foi lá e pá, na segunda vez fez tudo certinho. Agora tem muita gente se contentando com o bom e está evitando o melhor na sua vida. E isso vai atrapalhando todo o nosso processo de visão. O cara poderia ter saído dali e falou, estou vendo mais ou menos, então tá bom. Tá bom, já fez sua parte, obrigado, vá com teu pai, né? Vá com Deus, né? E beleza, aqui já dá para... Daqui eu já me viro sozinho. Daqui eu já me viro sozinho. Infelizmente é isso que vai nos levando para visões e caminhos diferentes, caminhos tortos, porque ainda não estamos vendo as coisas, ainda que não da forma correta. Não estamos vivendo a visão ainda de forma clara, de forma nítida. E o Senhor, Ele está lá, querendo completar a obra na tua vida, querendo restaurar a visão, querendo te tocar mais uma vez, mas você está contentado com o bom apenas. Não está bom aqui do jeito que as coisas estão. Aqui, ó, eu vou até aqui. Mais do que isso, eu não me disponho a ir. Mais do que isso, eu não me disponho a obedecer. Mais do que isso, eu não me disponho a fazer. Mais do que isso, eu não me disponho a crescer. É assim, pronto, acabou. É assim que eu acredito, é assim que eu vivo, foi assim que eu aprendi até hoje, então é assim que vai ficar sendo. Enquanto que o Senhor está querendo lhe tocar mais uma vez e você impede o agir de Deus na sua vida. Então, meu irmão, não perca o foco. Seja restaurado, se permita ser tocado mais uma vez e tenha a sua visão plenamente restaurada. Sansão, depois desse processo que ele sofreu, foi humilhado. Mas o Senhor, aos poucos, lhe deu uma nova oportunidade. E morreu na sequência, né? E pá, não durou muito tempo. Quanto tempo você quer durar? Como você quer estar na presença do Senhor? Se arrastando ou enxergando plenamente? Aqui o processo do milagre se deu em duas etapas. O problema é que ficamos apenas na primeira, né? Como eu já disse, nos contentamos com o bom e esquecemos que há um melhor de Deus para as nossas vidas. Hoje é dia 24 de maio, né? Dia do coração aquecido, né? Dia em que John Wesley se permitiu ser tocado pela segunda vez e teve a visão dele plenamente restaurada. E começou a fazer as coisas conforme Deus queria e não conforme os outros diziam, conforme os outros achavam. E se nós estamos aqui hoje, adorando a Deus, nessa casa de oração, é por causa que há 300 anos atrás, mais ou menos, um homem se permitiu ter a sua visão plenamente restaurada. Ele era um santo? Não era. Era falho como eu, como cada um aqui. Mas ele se permitiu ir além. Dentro daquilo que Deus colocou no coração dele. Porque ter o coração extremamente aquecido é Deus limpando a tua visão de dentro para fora. É Deus limpando a sua visão de dentro para fora. E nós não possamos esquecer disso jamais. Nós queremos que a obra pare, nós queremos que o trabalho pare, fique com a sua visão limitada, fique vivendo com o seu bom. Enquanto que o Senhor está querendo lhe tocar mais, enquanto que o Senhor está querendo limpar a tua visão. E querendo verdadeiramente que nós sejamos pais de multidão. Pais de multidão. E eu vou ler aqui uma frase de John Wesley que eu usei no culto de domingo, lá no Casqueiro, né, que fala assim: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, com todos os meios que você puder,
em todos os lugares que você puder, em todo o tempo que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Isso é uma visão. Isso é a visão. Isso é o que nós temos feito. Isso é o que o pastor tem falado para a gente fazer em todo o tempo. Não tem nada de diferente com o nosso discipulado. Não tem nada de diferente com o que o nosso pastor tem pregado. Então nós temos que ter essa disposição, ter esse ânimo, ter esse despertar, esse trabalho, esse servir em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é coisa de momento, não é coisa que alguém está inventando agora, não é nenhuma novidade. Isso vem desde sempre. Que nem como eu preguei domingo, esse negócio de igreja perseguida. O pessoal acha que é agora. Não, é desde o início do cristianismo que a igreja é perseguida. Está lá, Saulo, Estevão morreu. Por quê? Igreja perseguida. Então a igreja está sendo perseguida desde sempre. Mas aí, igreja perseguida, é novidade. Não, não é novidade. Né? Cristão morrendo para o mundo afora, é novidade. Não, não é novidade, sempre aconteceu. Só que como eu falei, né, no domingo, infelizmente teve uma geração, muita gente fazendo um desserviço antes de nós, e nós estávamos presos numa alienação cristã, numa cegueira cristã, numa cegueira de ser disfarçada de serviço. Enquanto nós nos trancávamos aqui, as coisas iam acontecendo lá fora e ninguém percebia, ninguém dava valor nem nada. No domingo teve uma ensinação lá no Casqueiro, né, e eu falei, agora que vocês estão vendo o que acontece com os cristãos perseguidos, talvez agora vocês comecem a orar melhor pelos países que nós falamos toda semana. Porque a gente chega aqui e fala, ora por tal país, por, sei lá, Vietnã. Né? E o povo vai orar por Vietnã? Não vai orar por Vietnã. Vai, né? Não está orando nem pela própria vida, vai orar pelo Vietnã. Aí eu falo, agora talvez que vocês viram alguma coisa aqui, talvez vocês comecem a orar melhor. Porque, infelizmente, o que ainda há muita visão embaçada em meio à visão de Deus para as nossas vidas. Deus dá visão. Foi assim no passado e continua sendo assim ainda hoje. Cabe ao povo, a mim e cada um de nós aqui, seguir e viver. Ou continuar a viver na sua visão, que não é a de Deus, pois essa visão é a sua. Ou ainda pior, seguir a visão de cegos caídos que insistem em plantar sementes de queda no coração de cada um. Nós temos essas opções. Seguir a visão de Deus ou seguir a visão de pessoas cegas, de grupos cegos, que estão focados em qualquer outro interesse, que não é no reino e nem na palavra de Deus. Então, igreja, não percam a visão. Sansão se permitiu, sofreu. Então tenha uma postura diferente. Guarde o seu coração, guarde os seus ensinamentos, esteja debaixo de uma autoridade, aprenda, tenha cuidado, faça tudo bem que você puder, a todos a quem você puder. Porque não é para homens, é para Deus. É para Deus. Não questionem, creiam. Vamos para níveis mais profundos e sejamos um povo verdadeiramente abençoado e sejamos verdadeiramente uma igreja relevante. O Senhor nos chama para isso. A visão é dada. A visão foi dada e ela deve ser cumprida. Encerrando, no texto que eu li domingo, que fala sobre o ide em todas as nações, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus nos deu essa comissão, Ele estava falando com todos aqueles que se dizem cristãos. Se nós nos dizemos cristãos, essa comissão é para nós. Esse chamado é para cada um aqui. E do momento que nós aceitamos ser cristãos, nós estamos sendo missionários. Como o pastor fala, ele fala a questão dos embaixadores. Mas eu quero colocar aqui de uma outra forma. Todos nós aqui somos missionários. Eu tenho uma carteirinha que eu ganhei da igreja metodista, ela estava dizendo, Clever, missionário, pá.
Mas vocês não precisam dessa carteirinha. Porque o próprio Jesus já comissionou cada um de vocês aqui. Você é um missionário, você é uma missionária. Ou você também está contra essa visão de Deus, de Jesus para as nossas vidas? Como eu falo, a gente não está vivendo nada novo. É tudo muito antigo. É tudo que veio direto do próprio Cristo para as nossas vidas. Então, no momento que nós começamos a questionar a visão, nós estamos começando a questionar o próprio Cristo nas nossas vidas. Não desobedeçam. Vivam cada vez mais e mais o amor do Pai, o sacrifício do Filho e a consolação do Espírito nas nossas vidas. E não percam a visão em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.